Olá, estamos em mais um Entre Aspas. Um grande abraço para todos e para todas vocês, por estarem aqui, por me escutarem. A conversa de hoje versará sobre a importância da gentileza. E eu escolhi conversar sobre esse tema porque, observando a correria da nossa vida, o tempo que nós dedicamos às redes sociais, nós sabemos que o Brasil é o segundo país do mundo que tem o maior acesso a redes sociais. Então, nós passamos muito tempo envolvidos em muitas coisas. E muitas vezes nos falta tempo para uma convivência mais saudável e mais próxima da nossa família e dos amigos e das pessoas que conhecemos. Então, essa falta de tempo deixa, sem dúvida, lacunas na nossa vida. Porque nós somos seres, a nossa essência, nós somos seres relacionais. E muitas vezes nós nos portamos como seres robotizados, vivendo continuamente no automático. E nesse contexto, eu fiquei pensando que a prática da gentileza seria uma possibilidade de melhorarmos a nossa convivência e de termos mais proximidade com as pessoas. Todos nós já sabemos o significado da palavra gentileza. Mas assim, eu encontrei algumas considerações sobre, por exemplo, o prefixo da palavra gentileza. O prefixo gen, o que significa? Significa trazer a luz, dar a luz. E nesse contexto, ser gentil, praticar a gentileza é diferente de ser educado. Porque quando eu sou educado, o que acontece? Eu sigo padrões, protocolos sociais. A regra, cumprimente as pessoas. Boa tarde, como vai? A gente é educado sendo assim, mas muitas vezes a gente diz como vai e dá o boa tarde sem olhar para a pessoa. E também, às vezes, a gente pergunta como vai, a pessoa fica lá dizendo como está e a gente já está longe. E isso já aconteceu comigo. E isso é ser educado, seguir protocolo, seguir regras sociais e condutas. Ser gentil significa quando eu sou educado, mas eu coloco nesse meu ato, nesse meu gesto, o acolhimento, o afeto, a amorosidade e dou um novo brilho àquele ato que faço. Então, olho para a pessoa, cumprimento, escuto. Então, existe essa diferença entre o ato educado, que é a regra, mas não é o suficiente. Ele é incompleto. A gentileza completa e dá mais beleza a esse ato. Aí, eu fiquei pensando também isso. Qual é o efeito de nós sermos gentis? Qual é o efeito que causa na nossa vida, naquele ambiente onde nós estamos? Ele quebra, muitas vezes, a gentileza pode quebrar animosidade entre os grupos, entre as pessoas. Por exemplo, um obrigada, um me desculpe, um por favor. São palavras que, como se diz assim, podem nutrir e fazer uma grande diferença na forma como nós tratamos as pessoas. Também a gentileza faz com que as pessoas se sintam importantes e se sintam amadas. Então, uma vez uma pessoa viajou e trouxe para mim uma pequena lembrança. E eu digo, olha, essa pessoa com tanta coisa que tinha que fazer lá fora, trouxe essa pequena lembrança. Então, a gente se sente, lá no íntimo da gente, a gente se sente amado, se sente especial. Depois também a gentileza fortalece e nutre os relacionamentos e precisa ser praticada com todos e todo dia. Por exemplo, as plantas que a gente tem na nossa casa, se a gente não fizer aguar todos os dias, elas secam. Eu faço a mesma coisa com a gentileza nos nossos relacionamentos pessoais. Se não houver esse toque, se não houver esse cuidado, esse relacionamento vai ficando seco, vai ficando sem graça.
Então, também fortalece e nutre as relações. Outra coisa é que a gentileza, ela acaba sendo um ato de bondade, né? Então, os atos de bondade praticados fazem feliz a pessoa que recebe aquele ato, mas também influi dentro de nós e pode derreter a tristeza. Vai derretendo aos pouquinhos a tristeza e causam paz também, e trazem a paz. Aí tem outra pergunta que eu me fiz também. Por onde vamos começar a gentileza? Por onde? Olha, vamos começar por nós mesmos. Porque às vezes, conosco mesmo, nós somos ásperos. Ou seja, a gente muitas vezes não se desculpa por algum erro que cometeu. Às vezes a gente, por exemplo, esquece de tomar água. A gente esquece de tomar o remédio. Todos esses atos, todos esses cuidados são gentileza que a gente pratica conosco, né? Então nós temos que fazer isso também. Depois com os nossos familiares, com aquelas pessoas que estão ao nosso lado. Porque, por exemplo, nas horas das refeições, tão importante, né, para a gente olhar para os outros, para a gente saber como eles estão. E muitas vezes a gente leva o celular para a mesa. Então, é como se o celular, né, as mensagens do celular fossem mais importantes do que aquelas pessoas. Então, também é um momento de fazer um ato de gentileza. E também na sociedade como um todo. Então, por exemplo, outro dia eu ia na rua e tinha uma casca de banana no chão. Eu passei, aí eu voltei, eu pensei, e se passar aqui uma pessoa e levar uma queda, né? Então, eu voltei e afastei aquela casca de banana por um canto, assim, que não pudesse ocasionar nenhum prejuízo para ninguém que andasse por ali. Então, assim, a gente, se for pensar, tem várias oportunidades para a gente fazer isso. E eu fiz, assim, uma imagem, sabe? Que quando a gente, na nossa vida, faz muitos atos de gentileza, atos de bondade, são atos de luz que vão deixando no nosso caminho um rastro luminoso. Então, a proposta dessa conversa é essa. Vamos ser gentis? Pensemos sobre isso. Obrigada.